Vamos prosseguir. Até aí, tudo muito fácil, né, André? Santo Tomás é fácil. Nós é que somos burros. E deve olhar pra gente assim, olha pra mim, português, esses caras são burros. Tudo que eu aprendi em 10 segundos, eles estão levando a vida inteira aprendendo só um pouquinho. Mas estamos esforçados. Então, prossigamos. Substancialidade da alma. Então, segundo tópico. Verificada a primeira característica essencial da alma humana, ou seja, a sua intrínseca espiritualidade, que lhe demarca a diferença específica com relação à alma dos animais irracionais e à alma dos vegetais. Só para lembrar aqui que os vegetais têm alma. Eles têm princípio intrínseco de movimento do corpo. Mas é a alma que só tem potências vegetativas, ou seja, nós também temos potências vegetativas em nossa alma. Por exemplo, a circulação sanguínea, as funções neurológicas, as funções digestivas acontecem sem a interveniência da nossa vontade. Né? Mas as plantas têm alma. Né? Só que não é pecado botar uma plantinha não. Depois o Tomás pode explicar. As plantas têm alma, mas né? Hoje em dia você não pode matar uma planta. Você pode fazer um diabo. Né? Mas não. Cortar essa árvore aqui, né? Isso é pecado mortal. Você vê aí, ao ponto que a gente chegou. Né? Na UFES não se amarrou uma árvore. Pois é, podia ficar lá dentro. Então, em Santo Tomás, né, que lhe demarca a diferença específica com relação à alma dos animais irracionais e à alma dos vegetais incapazes de transcender formalmente a matéria, é preciso considerar a seguinte propriedade, sua substancialidade. Em Santo Tomás, a demonstração dessa propriedade corrige as incertezas e ambiguidades da antropologia aristotélica. Na citada questão disputada sobre a alma, há um artigo sobre essa questão em que se arrolam algumas teses inadmissíveis para o Akinati. As de filósofos materialistas, de uma parte, que não acreditavam nenhum caráter substancial à alma racional e a equiparavam a outras formas naturais contingenciadas pela matéria, e a de pensadores platônicos que, não obstante afirmarem ser a alma uma substância, queriam acreditar a ela uma transcendentalidade absoluta em relação ao corpo, chegando a dizer que o homem é a alma. Esta premissa é para o grande gênio medieval absurda, pois implica desprezar o corpo como um dos elementos constitutivos da essência humana. Ora, a evidência da essencialidade do corpo no composto humano leva o doutor Angélico a dizer o seguinte, depois de uma série de premissas harmonicamente ordenadas entre si. Abre aspas. Santo Tomás Dixit. Deve-se concluir que a alma, para poder subsistir por si, perse potens subsistere, não é tal que forme uma espécie completa, mas entra na espécie humana como forma do corpo. Assim, se pode dizer que a alma seja uma forma que é substância. Santo Tomás de Aquino, questão disputada sobre a alma, artigo 1. Pois muito bem, sabedor de que o operar segue o ser, isso é uma máxima escolástica, né? Operar e segue si, né? Ou seja, de que nada pode operar senão enquanto é, e tendo demonstrado a espiritualidade da alma racional e, por conseguinte, a sua independência com relação ao corpo, no que tange a sua operação ótima, entender e querer, né? O Akinati recorre à fina distinção entre essência e ser para apontar a substancialidade da alma. Em resumo, a alma humana, mesmo sendo imaterial, possui uma radical distinção metafísica com relação à imaterialidade da essência divina, por exemplo. Nela, a composição de essência e ato de ser, ao passo que em Deus a identidade máxima, sendo a sua essência simplesmente ser. Resumindo, Deus é ato puro sem mescla de nenhuma potência passiva. E nele só há ato, é um ato metafisicamente puro. Ele é o seu próprio entender. Em nós, por exemplo, a distinção entre entender e o nosso ato de ser formal. Eu não sou o entender. Entender em mim é um acidente imaterial da minha potência intelectiva. Eu posso entender ou não. Deus, como nós vamos ver aqui, não só com a sua inteligência causa os entes, como os conhece intrinsecamente, né, sabe, conhece os futuros contingentes, ou seja, o seu intelecto possui e contém em si todos os inteligíveis. Né? Vamos ver aqui. Isto quer dizer o seguinte: o ser da alma humana não é simplíssimo, em sentido metafísico, mas composto, pois dele se dão ato e potência. Por exemplo,
A alma racional tem potência para entender, intelecto possível, e entende em ato, intelecto agente, sendo o conhecimento justamente esse movimento imaterial, acidental da potência intelectiva. O professor Martim me entregou ontem um trecho, um artigo dele sobre o intelecto agente. Isso é um tema interessantíssimo. Infelizmente, como não é o nosso foco aqui, não dá para aprofundar, né? Mas o tema do intelecto agente em Santo Tomás é a superação da teoria da iluminação em Santo Agostinho. É extraordinário. É uma questão no livro sobre a verdade, o De Veritate, que ele resolve isso de uma maneira esplendorosa, né? Voltemos aqui. Sendo o conhecimento justamente este movimento imaterial, acidental da potência intelectiva. Acidental por quê? Porque não é necessário. Acidental aqui no... Eu conhecer é um acidente da minha substância. Eu não vivo conhecendo. Santo Tomás, no livro de Espiritual dos Criaturas, chega a dizer, num trecho lá, que os anjos vivem entendendo. Que maravilha a vida deles. O viver deles é entender. Né? Por quê? Os anjos não retiram das coisas o seu conhecimento. Eles já têm as espécies inteligíveis infundidas por Deus na sua inteligência. Então, eles conhecem as coisas melhor do que toda a humanidade reunida no tempo e no espaço durante todos os séculos. O conhecimento nosso não, é dificultoso. Ele parte do aqui e agora, do contingente, parte dos sentidos. O anjo não vive entendendo. Nós não vivemos entendendo. Não sabemos nem agora, eu não tenho intelecção agora, por exemplo, qual é a quantidade de litros de sangue circulando no meu sangue. Esse conhecimento material da matéria perfeito os anjos têm. Tem um teólogo tomista que diz que o demônio, por exemplo, pode fazer parar seu coração, tem domínio sobre a matéria. Deus não permite. Né? Mas o anjo tem um total domínio sobre a matéria. Não tem a interseção da matéria para atrapalhar nos seus atos de entender e querer e de dominar a matéria. Mas não mudemos de assunto. Né? Deus, ao contrário, é o que entende, pois tudo nele é seu próprio conhecer, ao passo que a alma humana não se identifica em termos absolutos com o seu próprio entender. Ela é, como se frisou acima, finita em ato e infinita em potência, ao passo que Deus é absolutamente infinito em ato, não havendo nele potência passiva alguma. Deus é o próprio ser subsistente, ao passo que todos os entes têm o ser participado por ele. Não é o tema aqui também, né? Seria um tema maravilhoso, da criação, né? A participação, né? A proveniência dos entes por Deus per creatione. Né? Exclua-se, pois, do horizonte metafísico o ipsum esse subsistem, ou seja, o próprio ser subsistente, e toda a realidade dos entes se tornará aporética, ou seja, não se resolve ela filosoficamente, ela é absurda, intrinsecamente absurda. Se houvesse uma ruptura no ser, nada poderia vir a ser. É necessário, nunca pode ter havido uma ruptura no ser, porque o nada pode gerar. É necessário haver algo que sempre foi, que tem a posse de si mesmo de maneira perfeita, que é o horizonte possibilitante dos entes. Se não tivesse, vamos supor que, só para uma imagem, se interpusesse o nada na ordem do ser, nada, nós não estaríamos aqui agora. É necessário ter sempre havido algo perfeitíssimo, formalmente, imaterial, que é a raiz do ser, vamos dizer assim, dos entes. Eis a distinção metafísica que representa, para alguns tomistas, uma das grandes novidades do Akinati no tocante a este tema. A alma humana é ontologicamente simples, dada a sua imaterialidade, e metafisicamente composta, dada a sua composição de essência e ser. Só para ilustrar o que se está dizendo, a editora Sétimo Selo há 3 anos publicou a tradução de substâncias, Tratados de substâncias separadas, né? Ou seja, o tratado sobre as substâncias separadas da matéria, que para a metafísica são as inteligências puras e para a teologia são os anjos. Ali, uma das questões que Santo Tomás tem que discernir, ele só infelizmente morreu antes de terminar esse opúsculo, já que os anjos são imateriais, qual é a sua diferença em relação a Deus, que também é imaterial? Uma questão metafísica, né, tremenda. Né? Dizem que aquele ator da década de 70, o Telly Savalas, ficou careca depois desse livro. Caiu tudo sobre a cabeça dele. Kojak. Porque é um tema de grande dificuldade metafísica. Segundo Cornélio Fábio, que é um tomista a quem eu faço 1000 restrições, mas é um metafísico,
é a última explicitação da metafísica de Santo Tomás de Aquino, o tratado sobre as substâncias separadas da matéria. Pois bem, continuemos. União da alma com o corpo humano. Outra característica. Perdão. Dadas estas duas características principais da alma humana, espiritualidade e substancialidade, Santo Tomás não encontra dificuldade alguma em fazer sua a tese aristotélica da união entre alma e corpo, assumindo neste ponto os conceitos do ilemorfismo do Stagirita. Abre aspas. A alma é aquilo por meio do qual o corpo humano possui o ser em ato. E isto é próprio de uma forma. Portanto, a alma humana é a forma do corpo. Santo Tomás de Aquino, questão sobre a alma, artigo 1, resposta 7ª. Duas são, pois, as principais características dessa união. Primeira, ela é substancial. Para evidenciar isto, Santo Tomás lembra que, quando a alma abandona o corpo, não resta nele nada de propriamente humano, a não ser a aparência. E isto significa que o cadáver não tem potência para atualizar nenhuma das atividades próprias e distintivas do ente humano. Eu só posso dizer que o cadáver é humano por uma analogia de atribuição extrínseca, como diria o cardeal Caetano, no anatomista. Né? Ou seja, no cadáver, só ali a casca da humanidade. Ele não tem potência para realizar os atos distintivos. Né? Isso para Santo Tomás é uma evidência de que a alma é a forma substancial do corpo. Né? Assim, de novo Santo Tomás, abre aspas, se a alma estivesse no corpo, acidentalmente, como um marinheiro está no navio, metáfora usada por vários filósofos platônicos, fiz essa observação, não imprimiria o caráter de espécie a esse corpo. Né? O corpo não seria da espécie humana. O meu corpo só é da espécie humana enquanto eu vivo. Entendeu? Ficou claro isso? Se eu morri, ele já perdeu a espécie. Né? Já perdeu a forma. É princípio de operação nos entes, ele é princípio de inteligibilidade e também de especificação. A matéria, por exemplo, é princípio de individuação. Só, ou seja, o que faz uma... Tem aqui várias cadeiras nesse auditório. O que distingue uma da outra do ponto de vista da individualidade é esta matéria e aquela matéria. A forma especifica que isto é uma cadeira. Né? E tem a forma de cadeira, princípio de especificação. Diga, Ricardo. Eu estou em dúvida ainda. Sem a alma, o seu corpo não é humano. Deixa de ser espécie humana? Deixa de pertencer. Ele passa a ser um corpo amorfo, decomponível de per si. Mas não é mais humano? É um cadáver, não é mais humano. Você só pode dizer que é algo, quando você acredita intelectivamente a essência de algo a um ente, né, ele tem que operar conforme o ser. O operar segue o ser. Né? Se não tem mais o ser e não pode operar, ele já deixou de ter aquele caráter, aquela espécie. Ele é um corpo, matéria inerte, inerme, que vai se corromper 30 segundos depois. Eu fico impressionado, por exemplo, a questão da incorruptibilidade dos corpos dos santos. Né? Eu estou lendo agora a biografia do Bonifácio VIII. O corpo começa a apodrecer, mas é imediatamente. Aquele escritor brasileiro, coitado, suicida, né, que morreu numa situação também moral assim, muito dramática, foi o Pedro Nava, mas um grande escritor do ponto de vista formal, memorialista. Ele era médico, se matou. Ele era médico legista. E aí ele tem uma frase num dos livros assim, as pessoas acham que o corpo começa a apodrecer logo depois. Nós abrimos o corpo para fazer o exame, às vezes imediatamente, já está podre. Aí ele chega a dizer uma frase, nós somos uma porcaria transitória. E é verdade, nós somos uma porcaria transitória, mas o que impede essa transição de ir logo para a porcaria final é a alma. Né? E a alma que nos especifica, a alma humana, racional, volitiva, que nos especifica como homem. Né? Não é a alma vegetativa, não é a alma sensitiva, o que nos torna homens é a forma substancial do corpo. Né? Isso tem uma profundidade tremenda, e eu vou mostrar daqui a pouco que essa tese de Santo Tomás foi condenada pelo magistério. Né? Ele causou um escândalo tremendo. Nós vamos ver daqui a pouco. Não, é episcopal. Episcopal. Mas magistério, né? Essa tese. Episcopal e magistério também. Não, mas não é o... Mas tá vendo? Mas não tem o caráter de família. Não é infalível. Com certeza. Aliás, eu aprendi, você aprende o seguinte, só um parênteses. Em se tratando de Santo Tomás, suspenda o juízo. É o melhor, antes de você concluir, depois que você começa a conhecer a grandeza desse pensador, não tem humildade, olha, eu vou estudar para ver se ele está certo.
Às vezes eu vejo os meninos que saídos do poeiros querendo discutir teologia, magistério, tem um monte aí na internet. Né? O cara quer opinar, tem um caráter opiniático, aí você vai perguntar, não tem conceito teológico nenhum. Né? Inclusive padres, não tem. Aí estude, dá vontade de falar. Por isso eu nunca lá no nosso blogzinho, nunca botei espaço para comentário. Por quê? Senão você começa a se vencer pelas paixões. O sujeito manda um e-mail para você, cabeludo, você dá vontade de falar, baixa as orelhas, meu filho, vai aqui, ó, vamos repetir o doutor comum. Agora na polêmica lá com aquele professor, né? Aquele professor bendito da internet, ele me chamou de papagaio de Santo Tomás. Foi o melhor elogio que eu recebi na vida. A gente só quer receber, porque na igreja tem papagaio do capeta hoje em dia. Mas é verdade, Kant, Heidegger, Russell, de Santo Tomás tem poucos, não é não, Tomás? Diga. Então, só para concluir a minha lerdeza. O corpo sem a alma não é humano. Não é corpo humano, é um corpo. É um corpo.